Vamos para o capítulo 9. Tibério César, que era o imperador romano, morre, né, mais ou menos no ano 37 depois de Cristo, né? E a igreja está em plena expansão, né? Já tem pessoas na África agora, lá na Etiópia, pessoas em Samaria, Judeia. Vamos ver a conversão de Saulo de Tarso. Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Então o que ele respirava, irmão? Era o demônio que estava possuindo o Saulo? Não. Ele estava bufando, né, como um búfalo, ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Aqui, olha, discípulos do Senhor. Faz questão de mostrar a autoridade de Cristo e a submissão dos discípulos. Por isso que a palavra Senhor está em maiúsculo, né? Discípulos do. Então, Cristo é o nosso discipulador, tá bom? Nunca esqueça isso. Nunca deixe um irmão exercer autoridade sobre sua vida. Deixa Jesus, né, exercer autoridade na sua vida. Então, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a 220 quilômetros de Jerusalém. Seria daqui em Juiz de Fora, talvez? Aqui. Não, mais ou menos. Talvez daqui em Patos de Minas, 220 quilômetros. A fim de que, caso achasse alguns que era do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então, está vendo? Homens e mulheres. Então, as mulheres eram corajosas, destemidas, os homens também? Sim, né? Então, você vê que Paulo está agindo de comum acordo com o Sinédrio para pegar membros do caminho e levar para Jerusalém presos, lá seriam julgados. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele teve um encontro inesperado com Jesus. Uma luz, ele cai do cavalo, literalmente, com a boca no pó. Lembra quando Jesus, lá no Getsêmani, ele antecipa os soldados, dizendo: a quem buscais? O que aconteceu com os soldados? Todos com cara no chão, todos caem. As espadas, as lanças, tudo cai. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: quem buscais? Aí eles falam. Jesus fala: mas já falei que sou eu. Por que vocês estão aí com o cara prostrado no chão, né? Então, Paulo foi de cara ao chão. E ele ouve uma voz, né? E a pergunta: por que me persegue? Mas Paulo não estava perseguindo os discípulos do Senhor, as mulheres e os homens do caminho, está vendo? É porque se você faz o mal a alguém do Senhor, é a Ele que você faz. Mas se você também faz o bem, é a Ele que você faz, né? E aí, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deve ter sido incrível esse momento, né? Mas, tá vendo? O estilo de Jesus, o mesmo estilo dos apóstolos. Os apóstolos falam sobre Deus, falam sobre Jesus e põem o dedo na ferida, onde que precisa.
né? Vocês assassinaram o justo, vocês preferiram o homicida. E às vezes nós temos que falar, você preferiu a mentira, você preferiu a violência, você escolheu a violência. Você optou por esse caminho, tá vendo? Depois de falar, aí você fala, mas a esperança. Não há? Aqui, ó, mas a esperança. Levanta-te, entre na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus não poderia ter dito a Saulo o que ele tinha que fazer? Poderia. Mas ele não falou. Porque ele confiou aos discípulos ir e fazer discípulos. Ele confiou aos discípulos ir e pregar o evangelho. Ele confiou aos discípulos evangelizar, pregar o reino. Então ele não vai falar. Quando o anjo aparece, não fala. Quando o próprio Senhor aparece, eles não falam. Ele chama alguém da igreja para falar, né? Então, Jesus podia ter falado, mas não falou. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ele ficou cego aí, ele passou a ter problema de visão aí. Guiando-o pela mão, levaram-no a Damasco, a cidade. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. O que você acha que passou na cabeça de Saulo nesses 3 dias? Ele poderia estar pensando na morte de Estevão, que ele consentiu, nas mulheres que ele arrastou para as prisões, nos homens. Agora ele está sabendo que ele está fazendo isso com Jesus. Com certeza ele está atordoado com sentimento de culpa, porque ele deixou órfãos, deixou viúvas, deixou viúvos, porque ele matou pessoas. Ele matou, ele assassinou pessoas. Ele fala isso mais tarde para a gente. E durante 3 dias, ele jejua, ele não come nada, não bebe nada, ele está em oração a Deus. Ele quer entender, ele quer saber o que está acontecendo, né? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Lembra a palavra Senhor? Jesus é o discipulador, então ele é o Senhor. Fala, e os discípulos obedecem, né? Então o Senhor lhe ordenou, está vendo? Ele ordena: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Imagina se Paulo, nesses 3 dias, estivesse com o coração endurecido, raivoso, por ter caído do cavalo, por ter ouvido aquela voz. Se o coração dele, em vez de quebrantar, endurecesse, como o coração de Faraó, diante da manifestação de Deus, endureceu. Mas Saulo, diante da manifestação de Deus, ele se quebrou. Ele se derreteu como uma cera, se derrete, exposta ao sol. E então Paulo está orando. Tem hora que tudo que você pode fazer é orar, e mais nada. Você está cego, você está sendo guiado por alguém, você não sabe o que está acontecendo, e Paulo está orando e jejuando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Então, Saulo teve uma visão. Deus deu a ele uma visão, com endereço, tudo documentado. Ele viu um homem chamado Ananias, impondo as mãos, não falando da vida dele, para que ele recuperasse a visão. E Ananias, porém, respondeu: Senhor,
De muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, Deus quer sinceridade da nossa parte, que nós falemos com Ele o que nós estamos pensando. Deus quer nos ouvir e Ele está dizendo, Senhor, olha, este homem tem feito muitos males aos seus santos e tem estaculhado com os sacerdotes para levar os que invocam o seu nome. Jesus ouviu, verso 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Está vendo? Ele questiona, mas Deus fala, vá. E ele vai. Deus explica, eu o escolhi. Ele vai aos gentios, vai aos reis, vai aos filhos de Israel. Pois eu vou lhe mostrar quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Você batizaria, seja honesto. Alguém dizendo, Brian, eu vou batizar você em nome de Jesus, porque o Senhor me ordenou, mas Ele quer que você saiba que de hoje em diante você vai ser atormentado de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de rua em rua, até o dia da sua morte. Você vai ser atribulado, você vai sofrer. Você batizaria? Então, o Paulo vai receber essa mensagem. Você vai batizar, mas você vai sofrer pelo nome do Senhor. E mais tarde ele fala aos bispos de Éfeso que o Espírito Santo disse que ele ia sofrer de cidade em cidade. Então Ananias, depois que ele ouviu o Senhor, entrando na casa, vamos ver o processo, para você ver que as coisas vão acontecendo em ordem. Primeiro, impôs sobre ele as mãos, como o Senhor tinha dito. Ele viu um homem, de nome Ananias, que colocaria sobre você as mãos, e você seria curado. Então Ananias também não era apóstolo, é o terceiro homem na Bíblia, que também está curando pessoas que não era apóstolo. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista. Então, primeira coisa, recuperar a visão, que ele tinha perdido. E fique cheio do Espírito Santo. Lembra que os discípulos lá em Atos, eles ficaram cheios do Espírito Santo para ser mártires. Então Paulo vai ter que ficar cheio do Espírito Santo para suportar todas as perseguições que ele vai passar. Ainda ele não passou, aqui ele não tinha sofrido nada. Agora olha a ordem. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama. Tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Então, Ananias está dizendo, olha, Deus me enviou para que você recupere a visão e fique cheio do Espírito Santo. Certo? Duas coisas. Aí, Ananias impôs as mãos, caiu as escamas, certo? Quando ele tornou a ver, o que ele fez? Foi batizado. E quando ele foi batizado, Jesus deu para ele o quê? A plenitude do Espírito. Porque ele ficou cheio. Não foi o Espírito dado por medida a Saulo, mas ele foi cheio do Espírito Santo. A palavra cheio é transbordante. Aqui não está cheio, está vendo? Se eu trazer água até aqui, está cheio. Não,
Não está. Quando começar a jogar água para fora, que está cheio. Quando você começar a derramar o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo. Mas enquanto você não está derramando, você tem o Espírito, mas por medida. E talvez ele não está crescendo na sua vida porque você está impedindo. Ou eu. Entende? Então você vê que Paulo, ele não recebeu o Espírito Santo antes, ele recebeu a cura, ele foi batizado, e depois que ele foi batizado, ele ficou cheio do Espírito Santo, e depois de ter se alimentado, ele estava com fome, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, sentiu-se fortalecido, ele permanece na cidade de Damasco, alguns dias com os discípulos. Então, ele fica ali algum tempo com os irmãos, e no verso 20, e logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Essa é a boa confissão que nós devemos tirar das pessoas, que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor, o Messias, o Cristo, e não apenas essa mensagem evangélica que diz, Ele é o Salvador. Ele salva, mas Ele não salva se Ele não for o seu Senhor. Está vendo a diferença? Então, quando você for pedir a confissão de uma pessoa, ensina a ela que ela precisa confessar Jesus como o Filho de Deus, como o Messias, como o Senhor. Não só no ato do batismo, mas depois que sair do batismo, como Saulo, que logo em seguida começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Então, você falou com a pessoa e ela já começa a falar com a outra pessoa do Evangelho. Pelo menos aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela já sabe, né? Aí no verso 20, ora, todos os que o ouviram estavam atônitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais então, nós devemos nos fortalecer. Se Saulo, que teve um encontro pessoal com Jesus, dramático, mas pessoal, ele ouve um velho discípulo lá na cidade de Damasco, Ananias, ele passa um tempo com os discípulos, ele começa a anunciar Jesus como Filho de Deus, coisa que ele negava antes, ele passa a afirmar, mas ele começou a investigar, ele começou a pesquisar, ele se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele tinha uma vantagem, ele conhecia muito bem os profetas, ele conhecia a lei de Moisés, e agora tudo fazia sentido para ele. E como ele confundia os judeus? Citando as escrituras do Velho Testamento. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Quem quer matar Paulo? Satanás ou os judeus? Hoje eles colocam tudo nas costas do diabo, hein? E eu não sou advogado do diabo, viu? E a minha filha é advogada, ela fala que essa raça não presta. E ela é. E ela é. Tá vendo? As pessoas ficam aí colocando tudo nas costas do diabo, né? Então, irmãos, aí chegou o conhecimento de Saulo, que os judeus queriam matá-lo, dia e noite guardavam também as portas para o matá-lo. Era que
com dolo, né? Conforme a legislação, né? Os caras cercou nas portas, ficou de vigia, de tocaia, para matar Saulo. Mas os seus discípulos, Paulo tinha discípulos. Então, num certo sentido, ele tem ainda aquela mentalidade judaica. Ele foi discipulado por Gamaliel, lembra? Então ele tem aquela mentalidade ainda de autoridade. Só que ele vai perder essa mentalidade. Ele vai perder. Quando ele aprende direto com Jesus, e aí ele vai falar: eu me tornei servo de todos. Mas ainda, aqui, ele ainda não tinha todo o conhecimento. Ele vem de uma tradição onde os discipuladores exerciam autoridade sobre os discípulos. Então, os discípulos de Paulo, então, livra ele, colocando num cesto, desce pela muralha, e ele se salva, né, dos judeus que queriam matá-lo. Então, ainda aqui, Saulo tem aquela ideia ainda de autoridade, discipulador, discípulo. Só que ele vai ser discipulado por Jesus, e ele vai aprender que quem tem toda a autoridade é Jesus Cristo. E aí ele vai se tornar servo de todos. Ele fala, mais tarde, me tornei escravo, então ele não era. Me tornei escravo de todos. Tendo chegado a Jerusalém, puxa, já chegou lá em Jerusalém? Então, parece que nós temos que ler alguma coisa para entender isso aqui, né? Porque como é que ele chega lá em Jerusalém do nada? Não faz sentido, certo? Ele está em Damasco. Ele já chega, ele está no meio dos irmãos. Então passou um tempo aí. Vamos ler Gálatas capítulo 1, para você ver que ele relata. Aí há um buraco aí de alguns meses, depois anos. Mas só para você ver que quando você lê direto, parece que no outro dia ele viajou para Jerusalém, né? Mas não, só para você ver. Gálatas nem tinha sido escrito, mas você precisa entender essa distância aí de tempo. Gálatas 1, versículo 17, ele diz... Deixa eu ler um pouquinho antes, para você saber que foi o próprio Senhor que revelou a Jesus a ele. Verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Ou seja, eu não fui lá em Jerusalém pedir permissão ou a bênção dos apóstolos que eram antes de mim. Eu não fiz isso. Nem subi a Jerusalém, está vendo? Eu adiantei, né? Não preciso. Para os que eram apóstolos antes de mim. Eu não fui lá. Mas parti para regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para visitar-me com Cefas, e permaneci com ele quantos dias? 15. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo.
Ouviam somente dizer que aquele que antes vos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Então, da conversão de Saulo para a primeira visita a Jerusalém, levou quantos anos? 3 anos. Nesse período, onde ele estava? Aprendendo com o próprio Senhor. Porque ele fala aqui no verso 17, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, subi a Jerusalém. Então, ele fala que ele, no verso 12, que o evangelho que ele ouviu não foi de homem, mas do próprio Senhor. Verso 12, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, quem se apresentou a Paulo para ensinar o evangelho? O próprio Jesus Cristo. Então, por isso Paulo podia falar, eu não aprendi de homem algum. Mas vocês também podem dizer a mesma coisa? Porque Jesus disse que na época do Messias, ele seria o nosso instrutor, o nosso discipulador. E ele usaria irmãos, irmãs, para nos exortar, nos consolar, nos ensinar, certo? Mas quem é o mestre da igreja? Jesus, o Espírito Santo, o Consolador. Então, só quis mostrar para os irmãos que quando ele vai a Jerusalém, já passou 3 anos, e ele fica apenas 15 dias com Pedro. Ele não vê os outros apóstolos, cada um estava numa região pregando o evangelho. Depois ele também viu Tiago, irmão de Jesus, e só depois de 14 anos ele volta a Jerusalém e vai com Tito, e vai ser quando ele vai ser preso pela primeira vez, porque ele será acusado de ter introduzido Tito no templo. E ele vai para Cesareia de Filipos, ele vai ser preso, vai ficar lá 2 anos, depois vai para Roma, a coisa vai complicar para a vida dele, nesse sentido, mas para nossa salvação, Então, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos porém o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor, falando e discutia com os helenistas, que eram judeus que adotaram a cultura grega, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Quem está tentando matar Saulo? Judeus helenistas. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Então ele vai para a cidade dele, pregar o evangelho na cidade dele, E a igreja em Jerusalém, ele vai sumir agora, ele aparece aqui, o Lucas, que presenciou a caminhada de Saulo, introduz esse parêntese aqui, depois de 14 anos, em Jerusalém, para saber que ele esteve lá, mas não para aprender o evangelho, mas porque ele já tinha aprendido do próprio Senhor. E aí no verso 31 diz: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor
e no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Você já viu pessoas dizendo: nós não estamos preocupados com números, mas com qualidade? Isso é heresia, tá? Por quê? Porque uma igreja que tem qualidade, tem paz, edifica no caminho, no temor do Senhor, ela cresce em números. Não tem como não crescer em números. Nossas igrejas estão paralisadas, elas não estão crescendo em números. Por quê? Porque não há paz, há contendas e brigas internas, disputas malignas entre nós. Não estou dizendo aqui ou acolá, estou falando na igreja. Não estão se edificando, não estão se edificando no caminho e no temor do Senhor. Estão engessando a igreja, estão intimidando a igreja. E enquanto houver conflito interno, a igreja não cresce. Então nós temos que lutar pela paz, pelo menos da nossa congregação. Eu não sou responsável pelas outras igrejas, mas pela nossa congregação. Não permitir fofoca, não permitir pessoas falando mal da liderança, mesmo que eles estejam errados. Vocês têm que dizer: olha, eles estão errados, mas vamos lá falar com eles, vamos lá orientá-los, vamos lá ajudá-los, vamos lá corrigi-los. Por anos eles têm nos servido, por anos eles têm nos ajudado, vamos lá ajudar eles agora, mas não vamos falar mal. Por quê? Vai ajudar, vai acrescentar alguma coisa, falar mal de alguém? Não vai, né? Então, para que a igreja cresça em números, ela tem que ter paz, ela tem que edificar-se, ela tem que caminhar no temor do Senhor. E aí ela cai na graça do Espírito, no conforto, e ela cresce em números. Porque quem não quer trazer pessoas para uma igreja onde há alegria, a paz, a comunhão? Você vê uma pessoa, você fala com ela: puxa, vamos lá, vem, veja com seus próprios olhos o que eu estou te ensinando aqui na sua casa. E as pessoas vêm, né? E aí então volta a mensagem para Pedro, né? Assim, Pedro sempre foi o protagonista dos primeiros capítulos. Paulo tem um flash aqui, né? Depois entra Pedro de novo, depois só Paulo. Vai ser as obras. Não quer dizer que os outros não estavam fazendo a mesma coisa. Mas Pedro foi escolhido para pregador dos judeus e Paulo dos gentios. Então, a ênfase está sendo no trabalho desses dois. Não quer dizer que os outros não estavam trabalhando. Na verdade, todos estavam numa área, e todos, com exceção de João, morreram por causa da palavra. João morreu de idade, né? Assim, foi preso, mas liberto, e morreu de velhice. Então volta o texto para as obras que o Espírito Santo está realizando pelas mãos de Pedro. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Eu gosto disso, né? A pessoa era curada e recebia tarefa imediatamente, né? Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. As pessoas daquelas 2 cidades, Lida e Sarona, vendo esse homem, Enéas, que por 8 anos estava de cama, porque ele era paralítico, então parece que ele se torna paralítico, e ele é curado.
Quantas pessoas Pedro curou naquela cidade? Uma só. Uma só. Mas foi suficiente para que todos os habitantes de Lida e Sarona convertessem ao Senhor. Porque ainda era tempo dos milagres. Você percebe, né, como é embuste essas igrejas que falam que vai ter noite de milagres. Como é mentira aquilo. Porque o milagre hoje tem hora marcada, dia marcado, por uma pessoa marcada. Mas não era assim na Bíblia. O Pedro chega lá na cidade de Lida e encontra um homem numa situação terrível. E ele disse: Jesus Cristo te cura. Pedro nunca toma glória para si. Lembra lá no início? Vocês acham que foi pelo meu poder, minha piedade, que esse homem foi curado? Não. Foi pelo Jesus que vocês perseguiram e mataram. E ele continuou pregando. E Pedro diz: levanta-te, arruma o teu leito. Você arrumou sua cama hoje de manhã, Isabela? Nessa preguiça, com certeza não. Não mesmo. É mesmo? A mística. A preguiçosa é a mística. Aqui tem de tudo. A mística. O Simão, a poderosa. Não dá, né? Olha o verso 36. Havia em Jope, e nós vamos parar aqui, uma discípula por nome Tabita. Tem que trocar pilha. Então, ele me parou antes da hora. Então, até agora nós temos visto sobre o crescimento da igreja, a conversão de Saulo, de Tarso, a conversão do eunuco e agora a conversão de duas cidades, Lida e Sarona. E agora vamos ver o que vai acontecer na próxima cidade. Havia em Jope, uma cidade próxima, uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer, agora daí que eu tirei o nome para minha filha. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Não por ser pregadora, pastora, porque não havia pastora nas igrejas do Senhor no primeiro século. Mas ela era notável pelas boas obras e esmolas que ela fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram lá no cenáculo, que seria no segundo andar da casa, provavelmente preparando ela para o sepultamento. Só que eles ficaram sabendo, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse. Então, a igreja está deixando bem claro para nós, quem são as pessoas que podem ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar os demônios? Os apóstolos, e nós temos visto 3 nomes agora: Estevão, que não era apóstolo, que já morreu
a pedradas. Vimos Filipe, mas vimos que ele não podia dar o Espírito Santo. Ele podia fazer milagres, mas não podiam. Senão ele tinha dado aos irmãos de Samaria, se ele pudesse. E nós vimos agora o Ananias curando o Saulo de Tarso, mas batizando para que ele recebesse o Espírito Santo. E você não vê Ananias dando o Espírito Santo para Paulo. Ele curou Paulo, depois batizou Paulo, e Paulo ficou cheio do Espírito Santo. E agora, você vê Pedro que está próximo, curou o Enéas, então os irmãos de Jope, ficou sabendo, Pedro está aqui perto, e ele é apóstolo, ele tem poder, dado por Deus, para ressuscitar os mortos, curar os doentes, chame ele. Pedro não falou, vem aqui na igreja de Lida, e vai haver noite de milagres. Ele não fez isso, irmão. Olha a humildade de Pedro para curar Dorcas. Quer ver? Como Lida era perto de Jope, no verso 38, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedisse, não demores, envie ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Ela era uma diaconisa das viúvas, era uma serva das viúvas. Lembra que os homens que foram escolhidos, né, cheios do Espírito Santo, eram servos das viúvas, e aqui você tem uma serva das viúvas, mas você não tem uma autoridade sobre as viúvas. Não era nem aqueles homens e nem a Dorcas, mas era o Senhor que era a autoridade. E aí disse as viúvas, né? Imagina o coração de Pedro, né? Ficou bem sensibilizado. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, Pedro pediu para todo mundo sair. Saia. Poxa, eu estou aqui chorando, mostrando para o apóstolo as obras que Dorcas fez. Ele manda eu embora. Não volto mais nessa igreja, não. Não, gente, como a gente está longe de ser a igreja de Cristo, né? Pedro pediu, saiam. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. Em outros lugares ele impunha as mãos e puf. Por que você acha que ele orou aqui? E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele dando-lhe a mão, era uma senhora, não ficou jovenzinha, né? Ela é uma senhora. Levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Qual era o propósito dos milagres, irmãos? Produzir fé nas pessoas. Então, eu não preciso de milagres hoje, basta eu ler essa passagem e saber que Deus ressuscitou os mortos, enquanto estava aqui no seu ministério, deu autoridade aos seus apóstolos para ressuscitar os mortos, e Ele um dia vai voltar, e Ele vai ressuscitar todos os mortos, justos e injustos, uns para a vida e outros para a condenação eterna. Ele vai fazer. Eu não preciso de milagres hoje em dia para crer em Jesus. O que está escrito é suficiente para produzir fé no meu coração e no seu coração.
Mas eu acho a atitude de Pedro um pouco diferente, comparando com outros casos. Ele se ajoelha, ele ora, né? Imagina Tabita lá no céu. Não me chama, Pedro, não me chama, não. Por favor, não me chama. Puxa. Mas os justos no céu ou na terra vão fazer o que é próprio aos justos, boas obras. E imagina a alegria das viúvas, a própria Dorcas ficou muito feliz com as viúvas. Sim. Vamos lá. Eu não vou não. Ontem na minha mensagem eu mandei para várias pessoas, você quer ver Jesus? E o texto e a pregação de ontem. Aí uma pessoa me respondeu, lá dos Estados Unidos, eu não estou pronto pessoalmente para ver Jesus hoje. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo, olha, não esqueça que a graça dele te basta. Mas vamos lá, vamos para onde? Para onde nós estamos indo? Para a morte? Eu acho que nós tínhamos que ir para a morte. Aí Jesus ressuscitou ele. Como é que é? O Lázaro morreu. Aí assim que morre, a alma sai do corpo. Sim. Aí ele foi para o céu e voltou depois que ressuscitou? Naquela ocasião, ele foi para o mundo dos mortos. Porque Jesus ainda não tinha ressuscitado, né? Assim, não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então, a Bíblia fala da parábola, não é parábola, perdão, da história do rico e do Lázaro. E mostra que os justos iam para o seio de Abraão, né? E os ímpios para o lado do mundo dos mortos que fica em tormento. Então, no caso do Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, né? Isso. Deus mandou ele voltar e voltou, ele voltou chorando, mas voltou. Mas a Tabita, provavelmente aqui ela foi para o céu. Porque depois da ressurreição de Cristo, dá a ideia que os que morrem no Senhor vai para o céu. Aquele lugar do Hades, que era visto como paraíso, Deus levou ao céu. Então, mas a alma, eles não têm corpos lá. Porque lembra de tudo. É loucura mesmo, o evangelho é doidão, irmão. Ela lembrou de tudo, ela viu as viúvas, as viúvas se alegraram em vê-la. O apóstolo Paulo falou que esteve lá no céu e viu coisas inefáveis que não podia falar com ninguém. Talvez ela foi questionada, como é lá? Ela falou, não posso falar. A gente não sabe. O corpo dela estava lá, né? Porque a morte, na verdade, é o espírito saindo do corpo. O corpo volta ao pó e a alma volta a Deus que o deu. Eu creio que nós vamos direto para Jesus, tá? Eu não creio mais naquela parte do paraíso. Aquela parte foi levada ao céu. Ainda existe a parte do tormento, porque não é a Geena, ainda é Hades. A parte do tormento ainda existe. Então, mas quando você volta, provavelmente você sabe o que aconteceu, porque quando você lê Apocalipse, você vê as almas dos justos questionando: Deus, até quando o Senhor não julgas e vinga a morte dos teus servos, né? Deus falou, dá um tempo, muitos ainda vão morrer. Que mensagem encorajadora. Como vocês morreram, e quando completar o número, descansa um pouco, né? Então, eu creio que nós vamos direto para o céu, ou para o tormento. Aí seria o Hades, o tormento. Por causa depois da ressurreição, né, de Cristo.
No caso de lá, Jesus estava na terra e não tinha morrido ainda, né? O Abraão, quem que veio falar com Jesus no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias, né? Abraão não. Abraão foi sepultado na caverna de Macpela, e até hoje, né? O corpo dele está lá. Como Davi, né? O corpo de Davi, o Pedro falou, ele foi sepultado e até hoje o seu corpo está na sepultura. A alma agora está no céu. Se todos foram levados para o céu, a alma, mas o corpo está na sepultura. Na ressurreição, então todos estavam no seio de Abraão, certo? Todo mundo. Menos Elias, que foi levado para o céu sem morrer, menos Enoque, que foi levado para o céu sem morrer, certo? A Bíblia fala que eles foram levados, então eles foram transformados. O corpo dele foram revestidos de glória, certo? De Enoque e Elias. Mas Moisés morreu, né? E o seu corpo foi sepultado. Só que os anjos, Miguel, Gabriel, lutou pelo corpo de Moisés contra Satanás. E ele falou, que o Senhor te repreenda. Então o corpo de Moisés foi levado ao céu? Talvez sim, né? Porque um anjo brigou pelo corpo dele contra Satanás. Está lá em Judas. Acho que foi Miguel mesmo, o arcanjo Miguel. Então, é possível que o Moisés já está de corpo e alma no céu. É possível. Porque ele vem para Cristo na transfiguração com Elias. Você quer ver essa passagem lá em Judas? Ou em Pedro? Porque quando fala de falsos mestres, uma das prerrogativas dos falsos mestres é o exercer autoridade sobre as pessoas, domínio sobre as pessoas, infelizmente. Mas quando perdão, 2 Pedro capítulo 2 fala sobre, deixa eu ver aqui, é Judas 9? Obrigado. Porque Pedro também fala que os anjos não ousam questionar, assim, Judas 8 e 9 diz assim: ora, estes da mesma sorte, falando dos falsos mestres, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governos, difamam autoridades superiores. Gente, estão sem tomar cuidado com isso, viu? Falar de fatos para nos advertir é uma coisa, mas falar mal é outra coisa. E ele falou que os falsos mestres desrespeitam governos e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, diz: o Senhor te repreenda. Então, houve uma luta pelo corpo de Moisés. E eu creio que Miguel venceu. Então, se Miguel venceu, o corpo de Moisés está no céu. Eu creio. Eu não posso explicar os detalhes, como isso funciona, mas como Enoque, como Elias, porque mais tarde Moisés vem do céu para falar com Jesus sobre o êxodo. A palavra é êxodo, para a sua partida da terra. Sim. É possível a ascensão de Moisés, né? Sim. E o corpo de Jesus foi transformado enquanto ele ia para o céu? Sim. Porque carne e sangue não pode entrar no reino do céu. Né?
Tá bom. Eu dei o nome de Dorcas para minha filha com um propósito, que ela fosse ágil, porque Tabita e Dorcas, né? A palavra Tabita é uma gazela. Tanto o nome Tabita como Dorcas significa gazela. Gazela é aquele veadinho das montanhas, mas ele é pequeno, porque é difícil de pegá-lo, porque ele anda velozmente nas montanhas, né? Então é difícil um caçador pegá-lo. Então eu quero que minha filha seja ágil em fazer o bem. Foi um novo sentido que eu dei para o nome dela. E até agora ela tem feito. A Corsa é ágil na prática do bem. Às vezes ela vai visitar os presos com quem ela tem que falar para pegar algum depoimento, e ela fica horas. Aí as pessoas falam: você não é psicóloga, você é advogada. Lembra? Ela: tá bom. Então, se ela está conversando, ela está tentando entender, ela está ouvindo, ela não está julgando ninguém, está tentando entender o porquê das coisas, está notando, está sofrendo com as pessoas lá. Você sabia que nosso presidente, ele vetou a verba para absorvente para as mulheres em estado de e as detentas é um grupo vulnerável. Elas não têm absorventes. Então, sabe o que elas fazem? Elas colocam miolo de pão para absorver o sangue. Um tratamento completamente indigno. Então, minha filha tem sempre no porta-mala dela muitas coisas para levar para os presos. Principalmente quando ela vai na ala feminina. Então, ela está fazendo jus ao nome que ela recebeu. Já pensou o miolo do pão que você joga fora, desperdiça? É o absorvente das presidiárias. Se você não quer comer o pão para não engordar, não come nada do pão. Sabia que era o miolo do pão que o Lázaro queria comer do rico? Porque ele usava como guardanapo para limpar as mãos? Se você não quer comer o pão para não engordar, então não come nada dele. Porque tem mulheres que estão usando o miolo do pão como absorvente nos presídios femininos. E tem pessoas que querem aquele miolo para matar a sua fome. E você descarta. Será como Deus vê isso? Eu não sei. Mas eu não vejo que isso é legal, não. Sim. Exatamente. Sim. Verdade. Tá bom, vamos parar por hoje. Que Deus te abençoe ricamente. Lembrando que estamos ainda nos primeiros anos da igreja, estamos chegando aí na casa dos 14 anos da igreja, capítulo 10, precisamente 15 anos desde que a igreja começou, e vai haver mais uma conversão de uma pessoa necessária, e aí vai começar então outros problemas surgirem. Aí os apóstolos começam a escrever cartas para corrigir os problemas, e aí a gente vai entrar nas cartas, estudar as cartas para entender na ordem. Por isso que eu fiz questão de mostrar que Paulo não foi imediatamente a Jerusalém, mas parece que quando você lê aquele texto, ele já sai de Damasco e vai para Jerusalém. Nada, ele levou 3 anos para ver Pedro e Tiago. 14 anos depois,
ele foi com Barnabé e Tito, quando ele... Aí a igreja tem mais de 30 anos, quando ele volta à cidade de Jerusalém, a igreja está quase adulta, né? Tem quase 30 anos, quando ele vai lá pela segunda vez. Então, e ele sai pregando. Mas aí vai começar as cartas, os problemas, e nós vamos entrar nisso, tá bom? Até quarta, se o senhor permitir. Amanhã vocês têm aula com o Paul. Eu devo chegar aqui mais tarde um pouquinho, que ele quer conversar comigo sobre os alunos que ficam dormindo na sala de aula. Não, não é isso não. Ele quer conversar comigo. E com o Roberto.